Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aí mais um encontro e nesse nós vamos dar continuidade ao estudo da eletrodinâmica falando da associação de resistores. Estudamos até então o comportamento de um resistor, né, como é que ele se comporta diante da energia e com base nas leis de Ohm, né, a oferta de resistência e a passagem da corrente, o consumo de energia, ou a queda de tensão, como é o termo correto que usamos nos circuitos, e nós temos três modelos de associação de resistores. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar da associação em série, que explica, por exemplo, o funcionamento aí das luzes de Natal, aí, esse tipo de iluminação, onde cada lâmpadazinha dessa representa um resistor e são ligadas em série. E vocês vão entender aí as características, o comportamento da energia, da corrente, nesse tipo de ligação. No segundo vídeo falaremos da associação em paralelo e no terceiro da associação mista, que é, na verdade, a junção da série e da paralela ao mesmo tempo no mesmo circuito. E também no terceiro vídeo mostraremos os exercícios modelo aí, né, os exercícios do livro texto, aqueles resolvidos, vamos explicá-los, para que possam posteriormente trabalhar os exercícios propostos aí na sala virtual ou na carta de navegação. Queria me desculpar aqui, vocês vão perceber no próximo slide uma diferença no áudio aí, na explicação da associação série, que vai acontecer também na associação paralela, porque esses vídeos eu os gravei em outro computador, então a diferença de microfone aí causa essa diferença talvez até no volume aí, né? Mas é porque foram gravados, eu gravei em outra máquina, tá bom? Então, perdoe aí a diferença na qualidade do áudio aí, mas espero conseguir passar o nosso recado aí. Então, vamos lá. Ok, pessoal, começamos a análise da associação de resistores pela associação em série. O que é associação em série? O nosso componente elétrico principal aqui é essas lâmpadas incandescentes. Por quê? Porque o seu funcionamento se baseia exatamente no comportamento de uma resistência elétrica, que tem por função transformar a corrente que o atravessa em calor. Então a lâmpada incandescente transforma a eletricidade em calor. Esse calor é tanto no filamento que ele incandesce e começa a emitir luz pela sua característica de brasa, né? Então a lâmpada incandescente ela não faz uma transformação direta de eletricidade em energia luminosa. Ela transforma em energia térmica. E essa energia térmica é que é transformada em luminosidade no aquecimento do filamento. Pois bem, mas a ligação em si é que cada lâmpada tem dois pontos de ligação, ou podemos chamar de dois terminais. E a ligação em série se caracteriza pela conexão de um terminal do nosso resistor no outro terminal do segundo resistor. Vamos considerar que a nossa fonte de energia tem polaridade negativa e polaridade positiva. Portanto, essa bateria está conectada através de um fusível, que daqui a pouco a gente fala nele. O seu polo positivo está conectado num polo da lâmpada e o outro polo da lâmpada, podemos considerar como um polo negativo, ele vai ligado no positivo da próxima lâmpada. E o negativo dessa segunda vai no positivo dessa primeira aqui. E o negativo dela vai no negativo da bateria. Aqui nós temos um interruptor, uma chave, para poder ligar e desligar o nosso circuito. Os demais elementos envolvidos, aqui nós temos um voltímetro, que é um medidor de tensão elétrica. O voltímetro tem por característica ser ligado
paralelamente ao ponto do circuito que se quer medir a tensão. Então veja aqui, conectando a haste negativa no polo negativo da nossa bateria e a haste positiva no polo positivo da bateria, de forma paralela. Então nós temos aqui uma leitura no voltímetro que confere com a configuração da nossa bateria. Esse valor de tensão eu posso manipulá-lo aqui e colocar a tensão que achar necessário. Okay? Então, vamos iniciar aqui deixando em 12 volts, corresponderia a uma bateria automotiva no caso. Ok. Qualquer outro componente, daqui a pouco a gente testa, o voltímetro, ele então pode ser conectado a 2 pontos do circuito para que você meça qual a tensão ali naquele momento. Como o nosso circuito está aberto, então a nossa tensão lá é 0. Ok. O outro elemento de medida é o amperímetro. O amperímetro mede corrente. Então aqui, aonde eu quiser medir a corrente, eu vou colocar esse sensor. Na prática, todo amperímetro ele é ligado em série com o circuito. Okay? O que quer dizer isso? Que a corrente que sai da bateria obrigatoriamente passa dentro do nosso amperímetro para que ele faça a contagem dos elétrons que estão passando e assim mensurar a corrente. Então, como o circuito está aberto, ainda não temos corrente circulando. Esse elemento aqui é o fusível. Qual é a finalidade do fusível? Ele tem por finalidade proteção do circuito. Esse fusível aqui também eu posso alterar qual é a corrente máxima que ele suporta. Ultrapassado esse valor, o seu filamento aqui se rompe, ele se queima, deixando o circuito aberto e protegendo os demais componentes de serem danificados aí por uma corrente excessiva. Um outro elemento que faz o mesmo papel do fusível de proteção, que não temos aqui nesse circuito, mas você tem na sua casa, é o disjuntor. Tanto você tem um disjuntor geral no seu padrão de energia na porta da sua casa, como na maioria das casas, né? Depende do projeto elétrico. Normalmente se tem uma caixa de distribuição dentro de casa, onde você tem vários disjuntores conectados a pontos diferentes do circuito da casa. Normalmente se coloca um para cada chuveiro, um para a área de serviço, um para a cozinha, um para a sala e etc. O funcionamento do disjuntor, parecido com o do fusível, ele tem uma corrente máxima que ele suporta. Ultrapassada essa corrente, a diferença é que o fusível se queima e precisa ser substituído, e o disjuntor simplesmente desliga, ou eletricamente, que se costuma dizer, ele desarma. E aí, nesse caso, você reconecta ele, religa a chave dele, para que a corrente volte a circular. Claro que se a razão pela qual a corrente se excedeu, se ela se manter, na hora que você liga o disjuntor, ele desarma novamente, até que se identifique o elemento que está causando essa sobrecorrente e que se resolva o problema. Pois bem, então o nosso circuito aqui é composto de 3 lâmpadas ou 3 resistores ligados em série, ligados em sequência, um após o outro. Ao ligar a nossa chave, temos aqui, mais uma vez, a representação convencional da corrente, né, circulando, partindo do polo positivo e percorrendo o circuito e chegando no polo negativo. Essa configuração eu posso alterar para uma visualização das cargas reais, que são os elétrons. Então, as cargas negativas circulam no sentido contrário ao que se adota para simbolizar a corrente. Então, vamos manter a simbologia aqui teórica. E aí perceba, nossa bateria com 12 volts e o nosso medidor de corrente agora, nesse ponto, medindo 0,4 amperes ou 400 miliamperes.
A característica principal do circuito em série se dá pela corrente. Perceba que quando eu tiro o meu sensor daqui, eu não tenho leitura ainda, mas em qualquer lugar que eu coloque, no fusível, no filamento da lâmpada, em qualquer trecho, eu tenho a mesma corrente registrada. Essa é a principal característica de um circuito ligado em série. A corrente é a mesma em qualquer ponto. Ok? Muito bem. Outra característica agora nós temos 12 volts na nossa bateria. Esses 12 volts estão alimentando nossas 3 lâmpadas que estão emitindo brilho. Inicialmente elas estão configuradas com a resistência de 10 ohms cada uma, então observe que a simbologia de brilho delas é igual, ou seja, essas 3 lâmpadas nesse momento estão com a mesma potência e ligadas em série. Esses 12 volts têm que alimentar as 3 lâmpadas. Então a primeira pergunta é: cada lâmpada dessa está recebendo 12 volts de tensão? Vamos conferir com o nosso voltímetro, conectando num polo da primeira lâmpada aqui e no seu outro polo. Então perceba, 3,99 volts. Se eu medir, veja, o polo negativo dessa lâmpada do meio com o polo positivo da outra lâmpada, elas estão conectadas em série, então eu estou medindo a diferença de potencial entre as duas lâmpadas. Ou seja, enquanto para essa lâmpada individual ela está consumindo quase 4 volts, daqui a pouco eu explico por que não é 4, ela está consumindo 3,99. Então, dos 12 volts da bateria disponíveis em forma de energia, que a corrente está transportando, ela está levando 12 volts, ao chegar aqui, essa lâmpada dissipa 3,99 em forma de calor, que, consequentemente, aqui vira luz. Quando eu trago para cá, eu tenho, então, as duas consumindo 7,98 volts. Como as duas lâmpadas são iguais, então quer dizer que essa do meio, sozinha, também está dissipando 3,99. Entre a do meio e essa da esquerda, mais uma vez 7,98, porque elas são iguais, e individualmente essa aqui também tem que dissipar 3,99. Muito bem, se eu pego as 3 na série, elas juntas estão consumindo 11,98 volts daqueles 12 disponíveis pela bateria. Pergunta: onde está esse 0,2 que está dando de diferença da bateria? Será que está sobrando energia da bateria? Na verdade, não. Veja que se eu então vier aqui no meu fusível e medir a tensão nos polos do fusível, olha lá o 0,02 que estava faltando para completar os 12 da bateria. Por que isso? Significa que esse fusível está consumindo energia. Pouco, mas está. Ele está consumindo 20 milivolts da energia da bateria. Por que ele está fazendo isso? Porque ele tem uma espécie de resistor aqui dentro que tem por limitação suportar 1 ampere de corrente. Então ele suporta menos ou até 1 ampere de corrente na configuração que ele está aqui agora. Nós temos no circuito 0,4 amperes, então ainda está longe de alcançar o limite do fusível que poderia vir a queimar. Ok? Então, 2 características importantes na ligação em série. A corrente é a mesma em qualquer ponto do circuito e a tensão disponível pela fonte, pela bateria, ela é distribuída proporcionalmente a cada elemento participante, inclusive
o nosso fusível. Ok, então agora olha só, vamos alterar a resistência dessa lâmpada central aqui, ó. Vamos aumentar a sua resistência para 20 ohms e perceba que a nossa corrente diminuiu, porque eu aumentei a resistência do circuito, aumentei a dificuldade de passagem dos elétrons, então a nossa bateria de 12 volts não consegue empurrar mais a mesma quantidade de elétrons, porque aumentou a resistência aqui. Tá? E aí um outro detalhe é o brilho dessa lâmpada de maior resistência, ele está maior um pouco do que o brilho das outras duas iguais. E se eu aumentar mais ainda essa resistência, perceba que o brilho das outras diminuiu. A corrente caiu mais ainda. O movimento está mais lento das cargas. Então o que está acontecendo aqui? Essa lâmpada agora com 4 vezes mais resistência que as outras duas. Lembra aí da revisão que foi feita agora há pouco no vídeo anterior das leis de Ohm. Tá? A tensão dissipada, agora vamos medir lá, a tensão dissipada nessa lâmpada de maior resistência, ela sozinha está dissipando praticamente 8 volts dos 12 da bateria. Porque onde tem mais resistência tem mais queima de energia. Então ela está emitindo um pouco mais de brilho que as outras. E enquanto nas outras duas, veja que essa de cá está sobrando 2 volts para ela. E do outro lado também 2 volts. Então uma outra característica da série é isso. A energia disponível ela é dividida na série proporcionalmente à resistência. Quem tiver mais resistência dissipa mais energia. E o que sobra é então dividido entre as outras de forma proporcional. Aqui tem 2 volts para cada uma porque elas estão com a mesma resistência. Eu posso alterar a resistência dessa aqui, por exemplo, para menos. Vou colocar a metade, 5. E aí ela agora está queimando ou dissipando 1,09 volts, enquanto a do meio agora dissipa 8,72. Então veja que a redução dessa resistência, tá, de certa forma, permitiu um pouco mais de passagem de corrente e alterou o valor da tensão dissipada em cada uma. A nossa de 10, que antes dissipava 2 volts, agora está dissipando também um pouco mais, 2,18. Isso tudo respeitando a primeira lei de Ohm. Tá? O V igual a RI ou U igual a RI. Pois bem, agora o que nós podemos fazer? Vamos perceber o comportamento aqui do nosso fusível. Eu posso vir na minha bateria de 12 e aumentar a energia que ela libera. Então perceba que eu estou aumentando a tensão e a corrente está aumentando. Por quê? Eu estou aumentando a força dessa bateria, a capacidade dela empurrar elétrons no circuito. Então se ela se torna mais forte, veja que o brilho das lâmpadas aumentou agora, porque eu aumentei a energia distribuída. A corrente subiu para 0,56 e o limite do nosso fusível é de 1 ampere. Então vamos subir essa tensão até chegar perto lá de 1, 0,95, 98, 0,99, 1 ampere. Aqui eu atingi o limite do fusível. Então perceba o quanto essa lâmpada está brilhando. Muito mais do que nos 12 volts, o que pode levar essa lâmpada ao risco de queima. É aquela história, se eu pegar um equipamento de 110 volts e ligar na tomada de 220, ele provavelmente vai queimar. Então isso também vai acontecer com a lâmpada. Se eu der excesso de energia para ela, o seu filamento tem um limite, assim como o fusível.
E agora o próximo pique de energia a mais que eu der aqui, isso aqui vai passar de 1 ampere e o nosso fusível vai se romper. Tá? Ele se rompe, abre o circuito, né? Ele faz aqui o mesmo papel da chave aqui, ó. Tá? E aí o circuito para justamente porque é uma série. Como a corrente segue um caminho único, se esse caminho é rompido, não tem por onde as cargas passarem para poder alimentar os componentes elétricos. E esse fusível pode estar em qualquer ponto, aqui, ou aqui, ou aqui, tá? Em qualquer lugar do circuito que você coloca o fusível, ele desempenha o seu papel. Porque às vezes surge aquela dúvida, mas se ele ficar depois do equipamento, depois do componente, a corrente não vai passar primeiro nesse equipamento, né, nesse componente elétrico? Não vai queimar o equipamento antes de chegar no fusível? Não, porque se você observar, vamos diminuir aqui a tensão de novo e vamos trocar o nosso fusível. Então perceba que o movimento de carga, vamos visualizar os elétrons, ó, eles se movem simultaneamente, igualmente, tá, por todo o circuito. Então, no que se aumenta a corrente, por qualquer motivo, seja por aumento da bateria, seja por redução da resistência, porque se eu diminuir qualquer uma dessas três resistências, eu estou abrindo mais espaço para passar elétron. Isso também vai queimar o nosso fusível, que agora está no limite. Mas perceba que em qualquer ponto que eu esteja com esse fusível, ele está recebendo o mesmo fluxo de elétrons. Então, aqui, por exemplo, eu vou diminuir essa resistência, vai aumentar o número de elétrons. Isso vai queimar o nosso fusível. Beleza? Então, essas são as principais características aí do nosso circuito em série. Agora vamos analisar a parte teórica e matemática desse circuito aí. Tá? Vocês devem ter lido aí a teoria, né? Ou se inverter a ordem, se viu o vídeo, agora dá uma conferida na teoria, ou se já leu a teoria, o vídeo, essa animação, eu espero que confirme o que foi proposto no texto. Tá? Então vamos lá. Então vamos analisar a parte teórica, pegando o trecho do livro que trata da associação em série. Então verifique na figura aqui, que de forma mais simples ela representa aquilo que ilustramos na animação das três lâmpadas ligadas em série. Aqui temos a simbologia de um resistor R1 ligado em série com R2, ligado em série com R3. E observe a corrente simbolizada pela mesma letra I, ou seja, a corrente é a mesma na ligação em série. E aí, pela lei de Ohm, tensão igual produto da resistência vezes a corrente, nós podemos aplicar essa lei em cada trecho do circuito. Do ponto A ao ponto B, desse ponto até esse, onde está o resistor R1, podemos aplicar a lei de Ohm nele. Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B é o produto da resistência R1 vezes a corrente que passa por ele. No trecho de B para C, o BC é o produto da corrente vezes o resistor R2. E no terceiro elemento em série, a diferença de potencial, então, entre o ponto C e D é a resistência R3 vezes a mesma corrente. Com isso, conforme a gente viu na simulação, a diferença de potencial que alimenta o circuito seria, no caso aqui, a DDPU, ou que eu costumo chamar de a tensão total, ou a tensão da bateria, ela se divide proporcionalmente nessas três partes aqui, né? A tensão UAB, que está sendo consumida no primeiro resistor, mais a queda de tensão UBC, consumida na resistência R2, mais o CD, que é a tensão então consumida ou dissipada na terceira resistência.
E aí a tensão total é a soma dessas tensões parciais. Então, se U total é igual a UAB mais UBC mais UCD, nesse caso com 3 resistências, aplicando para cada diferença de potencial a primeira lei de Ohm, U igual a RI, então no lugar da DDP total, vou colocar aqui de vermelho, no lugar da DDP total entra R vezes I, sendo R a representação da resistência total, que nós chamamos de resistência equivalente. Tá? Então, a DDP total é a resistência equivalente vezes a corrente. A DDP parcial, UAB, é só a resistência R1 vezes a corrente. Então, tá aqui. A tensão parcial UBC é a resistência R2 vezes a corrente. E a terceira parte da DDP, a UCD, é a terceira resistência vezes a corrente. Então, como a corrente é a mesma, você pode cancelar a corrente aqui. Ela é um fator comum aí na equação, então a gente pode dividir toda essa equação por I e sobra então que a resistência equivalente na série é a soma das resistências ligadas em série. Então, nesse nosso exemplo, assim como na simulação, usamos 3 resistências. A resistência equivalente, ou seja, aquela resistência que representa todo o conjunto, é a soma das nossas 3 resistências. Se tivesse apenas 2 em série, seria a soma de 2. Se tivermos N resistências em série, será a soma dessas N resistências. Ok, pessoal? Então, essa é a parte matemática e teórica da associação em série. Tá? Então, só relembrando rapidamente as características principais. A corrente é a mesma percorrendo todo o circuito em série. A DDP total é dividida proporcionalmente a cada resistor. Quanto maior a resistência, mais energia vai ser dissipada nela. A soma das DDPs parciais é igual a DDP total. E a resistência equivalente, que representa o circuito, é a soma direta das resistências em série. Então aqui finalizamos esse primeiro vídeo, pessoal, com a explicação aí da associação em série. Agora assistam o segundo vídeo com a explicação da associação em paralelo, beleza? Então até lá.